Salve lá, meus amigos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Revitalize. Eu sou Borges e aqui a gente conversa a cada episódio sobre saúde e vitalidade da igreja. Antes de mais nada, quero pedir para você já deixar o seu like neste episódio. Por favor, deixe o seu comentário, compartilhe com um amigo, compartilhe com a sua igreja e, por favor, nos siga aqui também no nosso perfil no Instagram. Nosso perfil no Instagram é Revitalize_, grava isso aí, Revitalize_ Inspirando Igrejas. Nós estamos no rumo já dos 4K. Não estamos voando assim no nosso Instagram, mas de grão em grão a gente está enchendo o papo aos pouquinhos e toda semana, na verdade, pelo menos 3 vezes por semana você tem postagens excepcionais. Dá uma checada lá. Essa semana teve umas postagens sobre revitalização, sobre reflexão em torno do assunto, cara, maravilhosas. Então assim, você que tem acompanhado a gente aqui pelo YouTube, precisa passar lá pelo nosso perfil do Instagram. Mas não esquece de deixar também aqui, como eu já falei, o seu like, o seu comentário, que é muito importante pra gente nesse vídeo. Segue o canal pela rede aqui da Luz para o Caminho. Eu quero começar esse papo aqui, aquecendo os motores com você, te fazendo uma pergunta. Você acha que dá para pastorear uma igreja grande, dinâmica, com simplicidade e discipulando pessoas? Porque tem gente arrumando confusão onde não existe. Então o papo de hoje é a gente pensar em como pastorear e simplificar processos, simplificar a forma de pastoreio, sobretudo pensando um pouco na profundidade por meio do discipulado. O nosso convidado por hoje, ou de hoje, é o pastor Jonatas Ambrosio, pastor da Igreja Presbiteriana de Mogi Guaçu. Jonatas, obrigado, cara, por você estar com a gente. É um prazer receber você. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui contigo. Obrigado pelo convite. Uma alegria gigantesca, né, nesse podcast que eu acho que vai ser o mais iluminado, por mais que tentaram tirar o nosso... Uau! O mais iluminado que você já teve, por mais que tentaram tirar o nosso brilho hoje, mas... Não, mas nós estamos aqui para brilhar as carecas. Boa. Mas uma alegria estar contigo aqui, obrigado. Uma alegria gigantesca e que o nosso papo seja muito inspirador. Igreja Presbiteriana de Mogi Guaçu é uma igreja grande, uma igreja vibrante, uma igreja que inspira, né? Eu não tive ainda o privilégio de conhecê-la pessoalmente, nem de visitá-la, mas quando você entra nas redes sociais da igreja, quando você assiste os cultos pelo YouTube, uma igreja inspiradora, né? E por que a gente está tendo esse papo? Por que nós vamos ter esse papo aqui hoje, Jonatas? Nós estamos falando sobre o desafio de pastorear igrejas de grande porte, né? A ideia é que a gente consiga inspirar pastores que têm enfrentado algumas lutas, talvez em circunstâncias menores, que possam olhar para esse papo aqui e dizer assim, poxa, existe vida além do que eu estou enxergando. O último papo que a gente teve sobre esse assunto foi com o pastor Nilton, da Igreja Presbiteriana de Limeira, né? Niltinho, gente fina demais, está sucedendo o pastor Janazuski. Uma sumidade, né? É um desafio gigantesco, porque assim, você cobrir uma lacuna dessa não é brincadeira, né? Mas Niltinho compartilhou coisas com a gente assim de uma preciosidade, cara, absurda, né? De coisas na vida da igreja, aonde não tem nada de absurdo, de mágico, não tem ninguém tirando coelho da cartola, mas ele compartilhou coisas básicas e coisas simples. Você está em Mogi Guaçu. Mogi Guaçu, para quem não conhece, fica perto de Campinas, Exato. 50 quilômetros mais ou menos de Campinas, né? Eu lembro muito de Mogi Guaçu da minha infância. Por quê? Porque a minha família é da região de Casa Branca, para frente de Aguaí, 120 quilômetros de Campinas. E aí na minha infância, nós íamos de ônibus. Então a minha referência, eu tinha 2 referências, na verdade 3. Mogi Mirim, Mogi Guaçu e Aguaí. Só que o ônibus ia parando uma viagem que hoje dura 1 hora, na época durava 3 horas e meia, 4 horas. Então você vai parar na estação. A pista era simples. Era horrível esse negócio, né? Mas tem boas lembranças, cara. Mogi Guaçu, a turma gosta de tomar café expresso ou café coado? Rapaz, tem gosto para tudo lá, né? Mogi Guaçu é uma cidade muito diversa. Você tem gente de todo canto do país, né? Você tem
paranaense, mineiro, estamos do ladinho de Minas ali, acho que 40 quilômetros de Minas, sul de Minas, né? Olha só aí, é pertinho assim? Pertinho. Andradas está uns 40 quilômetros por aí. Então você tem paranaense, mineiro, gente de Roraima, Rio Grande do Sul, Goiás, pernambucano, eu sou pernambucano aí. Espalhados pela cidade. Então é uma cidade muito acolhedora, né? É uma cultura bem diversa, então você tem gente todo tipo lá, que gosta de café coado, expresso, pingado, e todos os modelos lá. Inclusive tem uma cafeteria boa lá, quando quiser, vamos lá tomar um café. Porque quem mora na região lá não fala Mogi Guaçu, Mogi-mirim, fala no Guaçu No Guaçu, e Mojimirim e Mogi. e Mogi. O pessoal diferencia... Tem uma rixa lá, né, entre as duas cidades. É mesmo. Uma rixa, uma birrazinha entre Mojimirim e Mogi Guaçu. Quem gosta de um não gosta do outro. Porque dizem que o pessoal de Mojimirim é mais conservador, mais retraído, mais tradicional, né? Eles falam basicamente assim, você chega em Mogi Guaçu, quem é você? Eu sou o José. Ah, ô Zé, vem aqui, vamos tomar um café e tal. E aí o pessoal do Guaçu fala que chega em Mogi, quem é você? Ah, eu sou o José. José, qual é o seu sobrenome? Entendeu? Mas isso é coisa de cidade... Era, né? Coisa de cidade pequena, né? Mas queria saber a raiz mas da Mogi pessoa Guaçu, e tal. ela cresceu bastante, mas ainda mantém esse ar, né? Esse ar de interiorzão, sabe? Então tem essas. Mas, ô, Jonathan, rixas. eu moro em Paulínia, Ah. tá pertinho aqui também. Paulínia, hoje já é uma cidade com quase 125, 130 mil habitantes, está chegando nisso. Ainda tem essa cultura. E a cultura da cidade pequena, né? Sim. Das pessoas quererem saber de que família que você vem, né? Onde que você nasceu. Tanto que quando eu cheguei em Paulínia 25 anos atrás, algumas portas se fecharam, porque você veio de Campinas, né? Como se fosse uma distância imensurável. Mas a cidade pequena ela tem muito essa característica, né? De manter raízes. e tal. Mas Mojimirim, eu acho que. Porque Mojimirim, de certa forma, ela é uma cidade mais antiga, né? E referencial. Sim. Né? Às vezes eu às vezes estou viajando aí pelo país, o pessoal pergunta, onde que é Mogi Guaçu? Do lado de Mojimirim. Ah, Mojimirim, tem até o time Mais de conhecida. futebol. Teve um time. Era o time futebol, do Rivaldo. O rival, exato, entendeu? Então o povo acaba associando isso. Agora, Mogi Guaçu, apesar de Mogi Guaçu, em termos de densidade populacional, ser o dobro de Mojimirim, né? Mogi Guaçu é muito simples, o povo é mais povão, entendeu? Apesar de você ter ali gente elitizada também e tal, mas a cultura da cidade ela é mais popular, mais acolhedora. Então isso facilita bastante, né? Agora, você sabe vivência lá. uma experiência sine qua non que eu tive em Mogi-mirim? Rafael tá nos bastidores aqui, ele vai ouvir essa, ele não vai acreditar o que eu vou falar, tá? Eu tive em Mogi-mirim, 1988, eu acho. Você sabe o que eu fui fazer em Mogi-mirim em 1988? Você está entregando sua idade. Não, eu já vou fazer 53, pô. Fui andar de skate em Mogi-mirim, porque construíram uma pista de skate, um negócio assim surreal, e juntava toda a molecada lá. E na época tinha uma campanha muito forte da prefeitura e tal, o município fez uma campanha, e aí Mogi-mirim ficou nacionalmente conhecida, cara. E eu me lembro assim desses detalhes e tal, de skate, esse negócio todo daquela época. Então talvez por isso Mogi-mirim se sobrepõe um pouco em termos de ser mais conhecido que Mogi Guaçu, né? Sim. Então você tem em Mogi-mirim teve um papel muito importante ali até no crescimento da região ali, né? Mogi-mirim, Itapira, né? Porque querendo ou não, Mogi-mirim saindo aqui de Campinas, é que você tem agora Jaguariúna, né? Que é uma cidade, apesar de ser uma cidade dormitório de Campinas, sim, é uma cidade que ela tem evoluído bastante, né? Mas em relação a Mogi-mirim, Jaguariúna é muito novinha. Então, você saindo de Campinas, Mogi-mirim é o portal das outras cidades ali, né? Mogi Guaçu, Itapira, a própria Aguaí, Casa Branca. Então, a referência é Mogi-mirim. Entendeu? Agora, falando da Igreja Presbiteriana de Mogi Guaçu, que é o tema do nosso papo aqui. A Igreja Presbiteriana de Mogi Guaçu, ela é uma igreja centenária. Sim.
na sua história, Sim. né? Embora ela tenha um tempo de organização menor, ela é organizada acho que na década de 50 ou 60, é isso? 62 ela organizou. E ela está com quantos anos hoje organizada? 63. Fizemos semana passada. Como é que começa essa história? Porque, cara, eu estava olhando alguma coisa no site de vocês, a história da igreja de Mogi Guaçu começa meados do século passado. Sim. Porque assim, a Mogi Com Guaçu, duas famílias, é sim, isso? uma família presbiteriana e uma família metodista, né? E aí eu já vou até me adiantar a falar um pouco sobre, você estava falando sobre o desafio do pastoreio, né? É importante o pastor, ele conseguir identificar aquilo que eu chamo de o DNA da igreja. Toda igreja tem seu DNA. E todas as vezes que um pastor, ele foge ou ele tenta implementar algo diferente daquilo que está no DNA da igreja, a perspectiva, vamos falar assim, de sucesso é muito pequena. Entendeu? E aí você vê, às vezes, alguns pastores tentando replicar modelos sem fazer sem fazer a devida transformação ou sem ressignificar esses modelos para a cultura que a igreja está inserida, para o DNA. Eu posso pegar um modelo, por exemplo, quem vai estar ouvindo a gente hoje, vou olhar a igreja de Mogi Guaçu, vamos ver o modelo e tal, legal, irmão, mas investiga, estuda o DNA da sua igreja e ressignifica esse modelo dentro do DNA da sua igreja. Porque não é porque deu certo em Mogi Guaçu, ou em Campinas, ou em Belo Horizonte, ou em Londrina, né, que vai dar certo na sua igreja. Porque a sua igreja ela tem uma composição. E eu falo isso porque essas duas famílias, uma família presbiteriana e uma família metodista. Então, desde a essência do nascimento da igreja, essa é uma igreja que ela é formada dentro dessa diversidade. E é uma palavrinha até complexa hoje de usar, né? Mas já foi mais simples falar sobre diversidade. Exato. Mas essa diversidade teológica, cultural, porque a gente está falando de duas denominações que não existiam em Mogi Guaçu e que essas famílias, dentro de uma necessidade que elas chegam na cidade, elas se juntam para, sem a pretensão de começar uma igreja, mas elas se juntam para cultuar Deus. E ali, a partir dali, a igreja ela começa a ganhar forma, né? Sem essa intenção. Só um detalhezinho importante aí que eu estava... Quando a igreja começa em Mogi Guaçu, no começo do século passado, então, ela enfrenta algo que é meio característico, acho que da região. Apesar que no Brasil isso não fugia muito dessa... A igreja começa debaixo de vaias, né? Sim. O povo é vaiado quando vai fazer o primeiro culto, né? Sim. Porque, na verdade, está marchando contra a religião do momento. Predominante. Predominante. E aí você tem Mogi Guaçu, porque essas famílias chegam lá justamente dentro de um contexto onde existe uma migração, né, um êxodo dentro do próprio país com a questão da industrialização. As famílias chegam em busca de buscar uma vida melhor, trabalho, etc. E você tem ali em Mogi Guaçu o catolicismo que era muito forte. Inclusive, isso já na década de 80. O catolicismo já era forte até... mas já bem depois, na década de 80, tinha um padre lá, que quem conhece o reverendo Elias Dantas. Sim. Foi pastor em Mogi Guaçu na década de 80. Né? E o Elias Dantas fazendo um trabalho excepcional com o GPK. O GKP. GKPN, não é isso? GKPN. É isso mesmo. Então, o Elias Dantas foi pastor na década de 80 em Mogi Guaçu. E ele teve uma experiência, porque quando ele chegou lá, o padre, né, o pároco da época, foi atrás de conhecer o pastor Elias e falou assim, então você é o novo pastorzinho daquela igreja que não cresce? Inclusive, hoje... Bateu assim... Mas na cara, foi atrás dele... Porque o padre mandava e desmandava. E aí eu quero conhecer quem é o pastor da época. Porque na época o nosso templo ficava na rua Sargento Aviador, que era uma rua paralela à Igreja Católica. Estava ali na cara do gol, né? E aí o padre procurou, falou assim, você é o pastorzinho daquela igreja que não cresce? Entendeu? E aí nós temos, inclusive, um histórico de que quando a igreja, conforme a igreja se tornou... era congregação, etc e tal,
ela ficou sob a tutela do presbitério de Ribeirão Preto. E os crentes mais antigos, né, inclusive um deles, presbítero emérito, né, tá servindo ao Senhor, a gente até hoje, ele conta que havia uma dificuldade até de seminarista ir em Mogi Guaçu, porque ninguém queria ir lá porque a igreja não crescia. Ninguém queria encarar Mogi Guaçu. Ninguém queria encarar. Entendeu? E onde que vira essa chave? Ou seja, como é que... Porque essa chave virou em algum momento. Aí nós temos, eu acredito, tem um negócio que, longe de ser espiritualista, mas quando a gente está falando de igreja, a gente não pode fugir disso, né? Os mais antigos, eles contam que eles oravam, eles clamavam a Deus por reavivamento. E eu tenho falado, inclusive agora no aniversário da igreja, eu sempre estou falando, eu falei agora recente, nós estamos vivendo a resposta da oração daqueles primeiros crentes. Lá dos anos 80, dos Não, anos 70, muito ou antes. o pessoal lá do início do século? Lá do início do século. Das duas famílias, talvez, que começaram a igreja. Exato, que é um dessas famílias, um dos filhos dessa família, é o presbítero emérito, que é o Zé Dourado. Está com 90 e... tralá. Que é dos presbiterianos. Presbiterianos. Porque o pessoal que era metodista, no final da história, eles saíram de cena. Não, Isso. eles continuaram. Eles continuaram. Só que eles continuaram porque houve um pedido para as duas denominações começarem um trabalho. A metodista saiu de cena, não quis assumir a bronca, os presbiterianos abraçaram. Só que os presbiterianos abraçaram e a metodista ficou debaixo do guarda-chuva. A família, né? Tá. Então, em essência, a igreja começa com essas duas famílias. E aí, por isso que eu falo assim, ela foi se desenvolvendo também, ao longo, e até hoje, com chegada de famílias de denominações distintas, diferentes. Então, hoje, é meio que comum hoje, muitas pessoas vindo de igrejas como a CCB, em todas as presbiterianas do Brasil, nós também temos vivido esse fenômeno. Mas desde sempre você tem, vez por outra, chegando uma família de uma denominação, de uma Assembleia de Deus, batista, metodista, enfim. Né? Ô, Jonatas, mas quando você está dizendo assim, ó, nós estamos vivendo a resposta das orações daquele pessoal que começou a igreja, ou seja, nós estamos 100 anos depois colhendo fruto da semente das orações daquele pessoal. Tem elementos, porque eu imagino que entre os anos 80 e os anos 90 houve meio que uma virada de chave, ou foi depois disso? Não, tem elementos que caracterizam essa virada de chave, quando a igreja tem um boom? Isso. Aí nós temos a questão, nós falamos a questão da oração, né, que ela é muito importante, mas também... Elemento central. Sim, mas também existe uma força motora humana que Deus coloca para fazer essa virada de chave. Eu conhecendo a história ali, eu vejo que Pastor Elias, por exemplo, é um cara que ele chega para cooperar nessa virada de chave. Porque quando ele chega na década de 80 e ele ouve essa palavra do padre, entendeu? Inclusive, de fazer um parêntese aqui, na cidade hoje tem uma casa de repouso para idosos que leva o nome desse padre que já faleceu, né? E isso tem uns 2, 3 anos mais ou menos, nós fomos procurados por essa casa de repouso para nos tornarmos parceiros da casa de repouso. Caramba, que legal. E aí um dos presbíteros, o presbítero João Coelho, está na ativa ainda, 87, Rafa? 87 anos. Ele falou assim, eu faço questão de aprovar o recurso porque é um negócio assim até... Transpondo a barreira. Exato. Transpondo a barreira e também falando assim, olha, um dia esse sujeito falou isso de nós e hoje nós estamos ajudando. Nós estamos juntos hoje. Entendeu? Que legal. É interessante. Mas o pastor Elias, ele tem essa virada de chave porque na época a igreja estava nessa rua que eu te falei, era um templo pequeno, houveram sim, reformas, foi aumentando o templo, tudo, mas chegou ao seu limite um dado momento. Só que esse limite foi ali na primeira década dos anos 2000, tá?
Mas, ainda na década de 80, com possibilidade de expansão no mesmo lugar, o pastor Elias teve a visão, foi visionário, ao ponto de propor ao conselho da igreja, o conselho da época, olha, vamos comprar um terreno na avenida tal e vamos construir um novo templo, porque essa igreja vai crescer. Isso Elias que enxergou. O Elias que enxergou. Só que o conselho da época falou, não, é um desafio grande demais para a gente. Inclusive, esse foi um dos motivos que o pastor Elias acabou saindo, né? Mas ele já enxergou isso. Então, depois disso, outros pastores vieram cooperando e essa semente acabou sendo plantada. E esses crentes, inclusive a nossa irmã Alexandrina, saudosa irmã Alexandrina já está com o Senhor, sempre que eu a visitava, ela fazia questão de contar e recontar a mesma história. Pastor, orávamos por um reavivamento, orávamos por um crescimento da igreja, orávamos por isso, orávamos por alguém que encabeçasse isso, que tivesse a coragem, entendeu? E então vieram outros pastores, alguns tão ousados quanto Elias, outros menos, outros nada, mas essa semente ficou plantada. Quando foi na primeira década dos anos 2000, que você tem ali também um momento de um pastor também que chega com resgata essa semente do Elias. Entendeu? Da visão. Resgata isso. E na época houve um movimento, inclusive, a partir do Ministério de Adolescentes da igreja. Uma explosão de crescimento. E com aquele crescimento os pais se empolgaram, né? E a partir dali a igreja foi crescendo. Aí foi onde chegou o limite do templo. E o conselho, então já outro conselho, salvo uma outra exceção, que falou assim, olha, nós não temos mais para onde ir, a gente vai ter que ir para um espaço novo. Foi onde decidiu comprar esse terreno que nós estamos hoje, que é um terreno de quase 7.000 metros. Né, comprou e aí esse pastor foi embora e o auxiliar dele fica, que é o Júnior, que eu te falei, e é onde acontece a construção do templo. Só que você tem um templo antigo para 400 pessoas e você constrói um templo para 1.800 pessoas. Uau! Aliás, para o pessoal que está acompanhando a gente, eu tenho umas fotos aí que eu fui trazendo, olha lá. Pra gente, eu acho que a foto não dá para ter uma dimensão tão essa foto é clara, também, né? Mas ela dá uma noção assim de profundidade e tal, a galeria lá em cima. São 1.800 lugares aí? 1.800 lugares, né? Eu lembro porque quando esse templo foi construído, nós ficamos ainda com uns 2, 3 anos cultuando no salão social, que é embaixo, né? Nós temos um salão social. Embaixo dessa estrutura? Isso, essa estrutura é em cima, ela é rente à rua, porque esse templo ele tem uma perspectiva, o engenheiro que projetou ele, uma perspectiva oh Jesus, como chama? Agora fugiu a palavra. Antigo romano. Fugiu agora. Do Coliseu? Não, é um outro, eu vou lembrar. Mas você vai ver que tem, por exemplo, um ponto no púlpito que você... Ó, Rafael aqui, ó. Um ponto no púlpito que se você falar sem microfone... Para não falar que ele não apareceu no podcast, ele está aqui, ó lá. Quando ele ele está aqui, ó, no cantinho, viu, Rafael? Um ponto no púlpito que você fala sem microfone e a igreja inteira ouve. A acústica dela. Areópago. Isso mesmo. Areópago, isso mesmo. Esse. Boa, lembrando. Então você fala e ela... A voz reverbera. Inclusive a gente já teve uns 2 ou 3 episódios que acabou a força na cidade. Eu estava pregando, uma vez eu estava pregando, outra vez o Rafael pregando. Acabou. Aí eu dei um passinho para trás. E continuou pregando. Continuei pregando. E as pessoas estão ouvindo. Normal. Olha essa outra aqui, ó. Você falou do trabalho... Volta cá, posso falar um negócio para você. Ah lá, vamos lá. Aí nós ficamos cultuando embaixo, no salão social, né? Aí nós subimos, depois não tinha nada disso, não estava pintado, não eram essas poltronas, nós subimos, eram uns bancos de madeira, só que os bancos... Que foi o que vocês trouxeram do prédio antigo. Eles não chegavam nem na metade disso aqui. Ficou vazio. Então, mais da metade do templo para cima, ficou sem banco e também não tinha gente, né? Não tinha gente. Aí vem um detalhe.
Quando nós decidimos colocar as poltronas, nós doamos os bancos. Aí ficou, o que a gente vai fazer? Vai vender? Aí no conselho nós decidimos, vamos doar os bancos. Para quem? Vamos doar. Aí apareceu uma igreja pentecostal. Tá precisando? Vamos doar. É reino. Aí é uma coisa interessante que a gente volta no DNA. A igreja de Mogi de Guaçu, ela cresceu sobre essa visão de que nós estamos debaixo e somos presbiterianos, mas nós temos uma visão de reino. Que transcende a realidade Exato. da denominação. Então nós temos, por exemplo, 2 encontros de pastores por ano que a igreja ela investe na equipe pastoral e nos pastores do presbitério, pastores do nosso sínodo, é aberto, mas pastores também de outra denominação. Que legal. É aberto. E eles vão sem nenhum custo. A igreja, ela investe 100% do custo, ela banca, ela paga. Né? Hoje o presbitério está ajudando financeiramente. Visão de reino mesmo. Exato. Então vai pastor da Assembleia de Deus, pastor de comunidades, porque a visão de nós trazemos uma influência espiritual sobre a vida dessas igrejas. Então, isso é muito importante. Agora, deixa eu te fazer pegar um gancho na tua fala aqui. Quando você fala que houve um período que vocês trouxeram os bancos, não eram essas cadeiras aqui e tal. Normalmente, na área de crescimento de igreja, fala-se isso e faz muito sentido. Se você pegar o pé da criança e não amplificar o sapato, né, não aumentar o número do sapato, o pé deforma, ele vai parar de crescer. Ou seja, você sempre vai comprar calçado para criança com 1 ou 2 números acima. E a igreja é meio que parecida com isso, porque se você começa a limitar os espaços, encheu, legal. Só que encheu demais gera desconforto. Sim. Do jeito que você bate no teto, você volta. Sim. Né? Então eu achei legal essa ideia de dizer assim, cara, nós tínhamos espaço e estava sobrando espaço. E nós precisamos de espaço. E aí vem o que eu vou te complementar agora. Já leu A Treliça e a Videira? Sim. Interessante, porque aí o que acontece? Você vai preparando aliás, uma a ótima treliça. dica, hein? A Treliça e a Videira, Exatamente. da editora Fiel. A Treliça e a Videira, um dos livros essenciais para você que tem pensado sobre discipulado e revitalização de igrejas. Inclusive, nós aqui, pastoral, nós estudamos esse livro. Pegamos ele, fizemos a transformação dele para o nosso DNA, para a nossa realidade e aplicamos. Fantástico. E aí, vamos lá, sobre essa ideia do pé, que foi muito interessante. Por quê? Vamos pôr poltronas, doamos os bancos, né? Vamos pôr poltronas até onde? Vamos pôr tudo. Mas, gente, não tem gente para pôr. Aí um presbítero ainda falou assim, olha, vamos colocar que Deus vai mandar o povo. Só um parênteses na tua fala, eu entrevistei alguns episódios atrás, Sidney Costa, pastor da Igreja Batista Memorial Alphaville. Uhum. E ele escreve um livro dentro dessa visão, o nome do livro é Compre Cadeira. E ele fala exatamente isso. Põe a cadeira, as pessoas virão. E aí nós colocamos, e foi engraçado, porque quando nós colocamos as poltronas, porque aqui embaixo nós temos cerca de 800, 900 lugares, por aí. E aí nós temos essa galeria e também temos o mezanino ao lado. Então a galeria, na realidade, ela dá a volta. Ela é maior do que a parte de baixo. É. Porque se você tem 800 embaixo, tem que ter 1.000 em cima para dar os 1.800. E detalhe, hoje nós temos 2 cultos aos domingos com o templo cheio. Quantos membros a igreja tem hoje, mais ou menos? Hoje nós fizemos uma atualização recente do hall, nós temos 1.500 membros. Mas enche o culto. Mas enche os dois cultos. Amanhã o culto às 10 e o culto às 18. Uau! Os 2 cultos. E aí você falou uma coisa que chamou a minha atenção, quando você falou dos adolescentes, o ministério, aliás, o Rafael está aqui, já fica a intimação para um episódio que nós vamos gravar, tá? Já separa um espaço na tua agenda. Sei que você já gravou com o mestre Hernandes, mas nós vamos bater um papo na revitalização sobre adolescentes, ok? Olha que interessante. Eu vou falar sobre isso aqui. Falando sobre as cadeiras, era muito assustador, porque as pessoas, quando colocamos as poltronas, as pessoas falavam assim, ó, a igreja está vazia.
E aí você tem, como pastor, nesse momento, você Choca, né? choca, só que você tem que manter. São duas coisinhas, Rafael está aqui, ele testemunha. Eu sou filho da igreja de Mogi Guaçu, então eu vivi alguns processos, desde lá do comecinho da primeira década de 2000, né? Até hoje. Até hoje. Então eu estou nesse processo. Você vivenciou Exatamente, esses detalhes todos. esse momento, fui seminarista da igreja, enfim. E aí você tem que o quê? Manter a visão. Manter a visão espiritual. Né? Porque se você se deixar abater ou abalar por uma fala, e isso é importante para o pastor, que está vivendo uma realidade, porque às vezes nós pastores somos alvejados por algumas falas de pessoas que não estão no chão da fábrica, que não estão com a mão na massa. E a maioria dessas pessoas são pessoas, inclusive, que estão na igreja, são membros da igreja, mas elas não estão envolvidas na vida da igreja. Elas são apenas, infelizmente, não tem como a gente pintar um mundo perfeito e falar que 100% da igreja está todo mundo engajado. Existem aqueles que são membros, mas são frequentadores, infelizmente. Espectadores, consumidores. Entendeu? E aí eles falam assim, a igreja está vazia, num contexto desse. E aí você tem que manter a visão. Olha, nós estamos caminhando. É como Neemias, né? Estou fazendo uma grande obra, não posso parar. Segue em frente. Segue em frente. Toca o barco. Porque se você ouvir a voz dos adversários, você... Aí nós vamos para os adolescentes. Por quê? Durante a pandemia, todo mundo parou. O mundo parou. Eu me deparei numa realidade que eu até postei uma foto, tem aqui no Instagram, eu postei lá do mezanino, a equipe da mídia e os pastores. A equipe pastoral, na época, a equipe pastoral era eu, Rafael, Luan, e ainda tinha um pessoalzinho lá, éramos 3, e mais uns agregados lá. E é interessante também, tem um lance, não sei se vai dar tempo a gente falar até, sobre a formação da equipe pastoral, que ela hoje é diversa. Eu tenho pastores hoje que vieram da Igreja Batista, vieram da Sara Nossa Terra. E todo mundo convive bem nesse negócio aí? Super bem. Convive em paz? Pastor da Igreja Metodista. Não, metodista era obrigatório, era de lei, tinha que ter, né? Mas hoje eu tenho, por exemplo, meu pastor de música, hoje nós temos, a nossa equipe pastoral são 7 pastores. Rafael, pastor de adolescentes. O Jean, pastor de jovens e casais. Estamos num processo de transição aí. Talvez vai chegar mais um agora ano que vem. Temos o pastor de música que veio da Sara Nossa Terra. Mas aquele negócio, qual que é a visão? É importante a gente manter. Não adianta se eu tenho um ministério de louvor hoje, meu ministério de louvor entre músicos, cantores e coral, eu tenho mais de 150 pessoas. Entendeu? Você precisa ter alguém pastoreando essa turma. Claro que eu preciso. Aí acontece, eu tenho que buscar alguém. Eu vou no seminário ali, vou pegar... Não, mas peraí, eu vou no seminário, vou pegar alguém que eu não conheço, que não está na mesma visão. Entendeu? Pastorear músico. Tem coisa mais difícil que pastorear músico, né, dentro de uma igreja? Porque a música é um lugar onde o ego das pessoas está lá em cima. Entendeu? Então tem que ser alguém da área. O que eu fiz? Eu fui atrás de um produtor crente. Um produtor musical. Exato. Inclusive o Misa, ele é produtor da seleção de ginástica olímpica brasileira. É uma sumidade, um gênio na área de música. Crente, homem é crente. Da Sara Nossa Terra. Fiz uma proposta, falei assim, vem trabalhar comigo, eu vou te formar pastor. Líder. E formou. Formou, tá formando. Tá no processo. Tá formando. E vai ordenar esse cara. Eu vou ordenar esse cara. Daqui 2 anos. Entendeu? Você sabe que a tua fala é muito interessante quando a gente pensa em cuidado, em zelo pastoral, em formação. Eu tenho defendido, tenho falado algumas vezes, Jonatas, que nós estamos vivendo um período difícil de realidade pastoral, né? E muitos pastores que a gente tem visto entrarem em crise, se perderem, eles não estão se perdendo por causa de questões doutrinárias, divergências doutrinárias, por concepções doutrinárias diferentes. Não é isso. Nós não temos mais, por exemplo, gente com uma visão pentecostal discutindo com gente reformada. Não é essa a discussão dentro da igreja, entre líderes.
Nós estamos lidando com questões de ordem moral, de Uhum. outras naturezas, mas não de ordem. E a gente, por vezes, mantém um foco acentuado nessa área, que é importante, Sim. mas que tem hoje uma limitação, ou ela está limitada a um cenário muito pequeno. Sim, Né? sim. Então dá para trabalhar com diferente. E aí, porque às vezes nós criticamos, como presbiterianos, as igrejas exclusivistas. Ah, são seitas, são exclusivistas. Mas será que a gente também não está caindo nessa armadilha? Entendeu? De reduzir isso. De falar assim, não, porque presbiteriano, por exemplo, esse rapaz, né, o Misa, um cara experiente, entendeu? O cara crente, líder. Inclusive o pai dele, não sei se já ouviu falar, Misael Passo, um grande maestro, trabalhou com Bernard Johnson, Billy Graham, enfim, um cara excepcional. Então, esse cara, ele foi formado dentro desse contexto pastoral também. Né? E na convivência com ele, eu conheço o Misa, a gente já está trabalhando junto há mais de 10 anos. Né? E o Misa, agora em Mogi Guaçu, ele já está no 3º ano. Então, o que acontece? Eu conheço esse cara e eu falei para ele, esse dia eu estava falando, Misa, você é mais presbiteriano que eu. Né? Aí você tem o Jorge, né? Que eu tenho, hoje com o crescimento da igreja, eu tenho uma classe na igreja que são os idosos, que precisa de uma atenção que eu, como pastor titular, já não consigo mais, dada a dimensão da igreja. Esse cara cuida dos idosos. Dos idosos. E aí, aliás, eu acho que vamos ver se essa... Não é essa aqui, ó. Essa, olha lá. Esse cara é o cara que pastoreia os idosos. Então ele tem a gente tem um ministério lá, chama Cappuccino. E o Cappuccino, no final a gente adaptou, colocou hino, H-I-N-O, porque os idosos gostam de hino. O ministério chama Cappuccino. Então eles se reúnem, eles têm 2 eventos grandes no ano, no semestre, e eles têm reuniões quinzenais, eles se reúnem numa tarde e eles cantam hinos, e ali eles conversam, ele dá uma palavra para eles, trocam figurinha. Cara, foi uma das coisas assim, um dos grandes presentes que a gente recebeu de Deus no último ano, entendeu? Você não tem noção o vigor, o tanto de idoso. Essa palavra é importante aqui nesse podcast, vigor. Vigor é importantíssimo. Você não tem noção como a ermita, né, que é essa irmã aqui, que nasceu praticamente na igreja, Ruth, no último Cappuccino especial que nós tivemos, foi o Cappuccino na roça, foi no sítio da Ruth, do Lázaro. Eu separei essa foto que ela chama a minha atenção, que você pega aqui uma turma, já não é o pessoal com 20 anos. Então, isso aí, Cappuccino, então tudo no Cappuccino, essa daqui tem mais de 60, que ela tá conservada no formol. Então, o pessoal... Deixa ela assistir o podcast, eu ouvi você falar... Não, vou falar para assistir, foi a Roseli assiste lá que eu falei que você tá conservado no formol. E esse cara, ele tá cuidando dessa galera, ele visita, ele conversa com eles, e ele toca, e sabe o que ele toca? Acordeon. Cara, que sensacional. Ele toca, e é de um negócio assim, ele toca uma sanfona, que é um negócio assim, espetacular. Inclusive agora eu desafiei ele, falei, olha, vamos fazer um álbum para lançar no Spotify do Cappuccino. Ele toca acordeon. Ele é produtor musical também. Sabe o que você está falando, assim, na minha cabeça, um negócio tá... Porque a gente tem falado muito, a gente ouve muito sobre a igreja para as novas gerações, a igreja para as novas gerações. É óbvio que todo mundo sabe disso, não precisamos pensar nisso. Como é que a gente conversa com as mudanças geracionais, não precisamos pensar nisso. Mas a minha impressão é que a gente... Esqueceu dessa turma. E como você vai fazer? Porque essa turma, eles carregaram a igreja por décadas. Agora, nós estamos... Aí vamos voltar na questão do DNA da igreja, né? Nós estamos trabalhando a transição, a passada de bastão de uma geração para outra. Vamos voltar ao adolescente que a gente estava falando. E por que eu falei tudo isso? Na pandemia que a gente parou tudo, tirei a foto e falei, meu Deus, essa igreja vazia, como vai ser a hora que voltar? Como é que vai ser esse negócio? E se vai voltar, né? Porque a pandemia... Na época a gente não tinha expectativa clara, não tinha noção clara disso. E aí nós sentamos e fomos refazer tudo que tínhamos de planejamento. E nos foi permitido, isso é uma dica que eu até quero dar aqui para os pastores que nos assistem, pare um tempo, pense a sua igreja, e tenha um tempo assim, de pausa intencional para averiguar, investigar e trazer um diagnóstico da sua igreja, o que ela precisa.
O que aconteceu até aqui, o que ela está precisando naquele momento. Tempo de check-up. E para onde Deus quer levar a igreja? Faça essa pergunta. Onde Deus quer levar a igreja? Nós viemos para cá e estávamos conversando um pouco sobre isso. Então, nós tivemos esse momento. O nosso momento foi durante a pandemia. Foi durante a pandemia que sentamos, Rafael vai lembrar disso, que eu falei assim, olha, até então nós tínhamos pastor, eu como titular, pastor de jovens, pastor de adolescentes. Pronto, acabou. Tinha mais nada. Era isso. Era isso. E ali, foi assim, olha, dentro desse diagnóstico, nós chegamos àquela conclusão de que o DNA da igreja de Mogi Guaçu, ela é uma igreja que ela funciona muito bem a partir de ministérios. Temos células, temos. Porque tem a igreja que o DNA dela vai ser grupo pequeno, tudo bem, não tem problema. É o DNA dela. É o DNA dela, né? Tem igreja que vai funcionar, sei lá, teatro, com dança, com música, enfim, tem que descobrir isso. E nós entendemos, nós concluímos, nós chegamos a esse diagnóstico, que a igreja de Mogi Guaçu, ela é uma igreja que ela funciona muito bem com ministérios. E aqui que nós fizemos, começamos a desenvolver um processo de estruturação ministerial, por gerações. Então, Ministério Infantil. Meu irmão, não adianta eu vir no seminário atrás de um pastor, você sabe disso. Eu quero um pastor para cuidar de criança. O seminário não ensina pedagogia. Ensina? Aí você fica a pé. Ué, o que fizemos? Vamos atrás de uma pedagoga crente. É ela que vai cuidar. Eles contrataram essa pessoa. Uhum. Então nós fizemos esse movimento. Só que assim, foram por etapas, né? Pedagoga, beleza. Música, já falei do cara que entende música, que é líder, que é crente. O idoso. Adolescente nós já tínhamos, jovem, e fomos casais, e fomos estruturando. E aí colocamos isso como alvo e fomos, ano após ano, passo a passo, fomos... Aliás, eu separei aqui, ó, foto do Ministério Infantil. Exatamente, ela é a líder hoje, a Kátia. A líder é a que está de avental. Isso, a Kátia. E aí, lá nos adolescentes, durante a pandemia, o Rafael vai lembrar disso, eu falei, Rafael, nós precisamos, no ano que vem, ter 100 adolescentes na reunião dos adolescentes na sexta-feira. Rafael quase subiu em cima da mesa, pirou. Porque tinha o que naquela época, Rafa? Uns 5? 50? Isso antes da pandemia. Antes da pandemia. E aí o desafio era alcançar mais... Era dobrar. Pós-pandemia. Lembrando que... Aí você vai deixar um terceiro careca na igreja, né? Na verdade, um segundo, no caso, lá. Tá lá. Tá ficando. Mas, detalhe, eu sou, como eu falei, filho da igreja. Eu lembro que teve uma fase na igreja que era difícil reunir 7 adolescentes. Já ouviu falar disso, né? Eu lembro que uma vez eu fui falar, eu era seminarista, na reunião da UPA. Hoje nós não temos mais sociedades internas, a não ser a SAF, mas nós fizemos essa transição para ministério. Migrou nesse sentido. Migrou. Porque assim, eu não vou conseguir ter uma reunião de adolescente com ata, com plenária. Cara, não vai rolar. Não vai rolar. Jovens, não vai rolar. Ô Jonatas, você falou aqui em alguns minutos sobre alguns elementos que contribuíram para a igreja chegar no momento em que ela chegou hoje. Então você trouxe, nós somos fruto da oração dos irmãos lá 100 anos atrás. Oração. Você falou do Elias Dantas, da visão dele desafiadora. A igreja colhe frutos da visão do Elias. Você falou do trabalho com os adolescentes, que foi um negócio que acabou influenciando fortemente a igreja e contribuiu no processo que traz vocês até os dias de hoje. Então, assim, nós temos aqui basicamente já de cara 3 elementos: a oração, a visão e ministérios, certo? Oração, visão e ministérios. Só que vocês estão pastoreando uma igreja com 1.500 pessoas. Como é que é possível, se é que é possível, simplificar as coisas? Dá para ser simples? Dá. Sem muita complexidade, sem muita parafernália? Nós fizemos, inclusive eu peguei aquele livro Igreja Simples. Ok, Tom Rainer.
que é um dos nossos gurus aqui do podcast. Peguei esse livro. Ele que nos ouça um dia, né? Então eu peguei esse livro e nós temos um trabalho lá hoje, inclusive sábado agora é dia, chamado DNI, né? Que onde nós nos reunimos, os líderes, as pontas de lança dos ministérios. Então, são os pastores de ministérios, entendeu? Presbíteros, o pessoal que é responsável direto. E ali nós sentamos e conversamos sobre cada ministério, sobre a dinâmica entre os ministérios, né? E ali nós vamos simplificando. E ali a gente trabalhou muito esse livro da Igreja Simples, de não tornar a igreja burocrática demais. Porque conforme a igreja vai crescendo, você também vai implementando burocracias. Tipo espaço. Beleza, eu tenho um espaço grande, mas já aconteceu de se 3, 4 ministérios marcarem programas no mesmo dia e horário, vai dar BO. Então tem que gerir isso aí. Conciliar as agendas. Exato. Então tem que gerir isso aí. Então isso nos fez levar o quê? Vamos desenvolver ferramentas que vão nos ajudar nessa simplificação. Entendeu? Conseguimos ter 2 programas no mesmo lugar, no mesmo horário? Legal. Então nós temos uma ferramenta hoje que você está no ministério, eu vou lá, entro, agendo, beleza, vai chegar o segundo, agendou, bloqueou, não consegue mais. Trello da vida. Além disso, nós temos reuniões de programação de uma agenda anual que ela vai sendo reformulada semestralmente e trimestralmente. Mas vocês fazem a agenda com antecedência? Sim. Sentam grupo e aí discute-se a agenda. Exato. O que eu faço? Ali pelo mês de setembro, eu pego essa agenda do ano seguinte, eu sou até quase que meio sistemático, né? Eu sento ali mês de setembro e eu já começo a pensar na agenda geral da igreja do próximo ano. Então eu já faço um rascunho do programa, do panorama da igreja do ano seguinte. E depois eu levo para essas reuniões nossas, que elas acontecem a cada 3 meses, e aí eles vão fazendo os ajustes, nós vamos fazendo os ajustes. Além disso, nós temos nessa simplificação também, que é o pastor ou líder desse ministério, ele tem a responsabilidade de discipular e desenvolver lideranças. Então ele não lidera sozinho, ele não pastoreia sozinho. Quem lidera tem a responsabilidade de desenvolver líderes por meio do discipulado. Vamos pegar de novo o Rafael, 50 antes da pandemia. Falei para ele, olha, 100 adolescentes, hoje nós estamos com 300. Uma reunião de adolescentes. É tranquilo um encontro com 300 adolescentes, não é? Deve ser super tranquilo, super, né? Olha lá, tá ficando careca. Vai cair mesmo, Entendeu? A barba, se deixar a barba vai ficar branca. 300. Então, até o mês passado, a reunião era no nosso espaço lá embaixo, abaixo do templo, né? Hoje, a reunião deles é no templo, porque não dá mais. Entendeu? Porque hoje, com mais de 300 adolescentes, eles precisam de toda a estrutura macro da igreja. E aí, ele tem hoje, o Rafael desenvolveu, dentro dessa visão, ele desenvolveu lideranças dentro do próprio ministério de adolescentes. Então, hoje ele tem gente que ele não tem preocupação com câmera, com mídia, com rede social, quem organiza louvor. Treinou liderança, discipulou pessoas. Ele tem um líder, né, que é o Pedro Henrique. Eu lembro que há 2 anos atrás ele estava desesperado que ele não tinha gente para o louvor dos adolescentes. Hoje ele está tranquilo. Junto com isso, ele trouxe também um grupo de pais, porque termina ali, os adolescentes ficam ali, vamos usar aquela linguagem, na azaração. Fica ali conversando, né? E os pais, o que eles fazem? Eles vão servir um lanche toda sexta-feira. Então eles têm também... Até porque eles são interessados, né? Exato. No processo todo. Exatamente. Então você tem um grupo de pais que eles vão para a cozinha fazer o lanche enquanto os adolescentes estão reunidos. E ali na cozinha tem os líderes da cozinha que organizam a agenda, escala, quem que é o pai, quem que é a mãe, um grupo. Então, para cada sexta-feira tem um grupo. E isso acontece, jovens, isso acontece com casais, existe a liderança debaixo da tutela do pastor Jean, existe a liderança do louvor, do coral. Então, nós tivemos a cantata de Páscoa agora. Então, você tem lá o Misa, que é o pastor lá de música,
E aí você tem a pessoa que vai escrever o teatro, que vai ensaiar o teatro. Você tem os líderes de naipe, né? Você tem o cara que vai coordenar lá os músicos. Então, fomos treinando outras lideranças. E aí você, diante de um programa, você dispara. O planejado você planeja, dispara, cada um faz sua parte e vai indo. E junto com isso também nós temos a questão do discipulado, do 1 a 1. Hoje nós temos, além da classe de catecúmenos, né? Peraí, deixa eu explicar para o pessoal que está assistindo a gente que não é presbiteriano. Se você não é presbiteriano, a classe de catecúmeno pode ser traduzida como classe de novos membros, classe de preparação para os que vão ser recebidos para o batismo. Isso. Que o pessoal que acompanha a gente não é presbiteriano, então não precisamos traduzir às vezes essa linguagem. Então essa nossa classe de catecúmenos... Aliás, até os presbiterianos já não sabem mais o que é catecúmenos, né? Ou de novos membros para batismo, nós vemos aqui aquela foto lá do batismo, né? Nós temos hoje... Que é a dos adolescentes, que é aquele grupão da camisa preta. Nós temos alguns adolescentes ali. Esse grupo aqui. Isso é um dia de batismo. É um dia de batismo. Então nós temos alguns aqui na frente, são adolescentes, né? Temos... alguns poucos adultos mais atrás e tal. Mas hoje nós temos 3 grandes batismos no ano, com cerca de 40, 60, entre 40 e 60 pessoas por batismo. Cara. Então são aí 150 pessoas por ano. Fora essa classe, nós temos hoje uma classe de novos membros chamada Me Encontrei, que aí essa classe são de pessoas que vieram de outras denominações. Me Encontrei chama a classe. Então, eu quero me tornar membro da Igreja de Mogi de Guaçu. Você vai dar o seu nome, você vai para essa classe. E essa classe, via de regra, quem dá essas aulas sou eu. Então eu sento com essa galera. Eu vim da Assembleia, vim da Batista, vim da Universal, vim da CCB. X. Você vai sentar comigo e nós vamos conversar. Aí eu tenho as 2 ou 3 primeiras conversas, eu vou conhecer esse pessoal. Qual é o nível de conhecimento bíblico? Como é que está a fé desse pessoal? Por que eles chegaram? Qual foi a motivação deles chegar? Entendeu? E aí depois disso, depois desse raio-x da classe, porque cada classe é uma classe. Porque você tem ali gente... Cada grupo é um grupo, cada pessoa é uma pessoa. E aí nessas 3 conversas, a partir dessas 3 conversas, eu vou montar o conteúdo para essa classe específica. Entendeu? E ali eu faço essa aplicação. Depois de passar por essa classe, na última... Você elabora o material de acordo com a cara da classe. Com a cara da classe. Não é um material pronto. Assim, formatado. Não. Essa classe, ela veio com essa formação. Ela tem essa química. Então eu vou preparar um material para ela. Como é que você separa tempo no teu ministério para fazer tudo isso? Por isso que eu tenho que ter pastores auxiliares. Entendeu? Esse pessoal carrega o piano junto com você. Porque hoje o meu foco como pastor titular, o meu foco é a pregação. Né? Hoje meu ministério está focado na pregação e focado na gestão da igreja, da liderança da igreja. Então, esse é o meu foco, é fazer... Eu lembro que quando eu assumi a titularidade da igreja, eu tinha uma frase que eu falava muito para o Rafael e para o Luan, olha, a gente precisa lubrificar as engrenagens. Isso facilita muito a vida da gente. Entendeu? Facilita e muito a vida da igreja. E aí, antes de pensar em crescimento, antes de pensar nisso, pensar naquilo, a gente precisava fazer funcionar algumas coisas direito. E nesse fazer funcionar algumas coisas direito, a gente precisou ter coragem para parar, acabar, extinguir o que não estava funcionando direito. Tipo, precisamos fechar uma congregação. Isso é simplificação ministerial. Tem coisa que não está rodando, você precisa tirar do motor. Aí eu lembro que na época eu ganhei o título do pastor fecha a igreja. Lembra? Alguém vai pagar o preço. Ué. Mas é que acontece, você vai numa igreja, numa congregação, que ela não está frutificando. Você chega lá, conversa com eles, e todo mundo que está lá fala assim, pastor, a gente vai para a central, a gente quer ir. Por que eu vou manter? Você tem questão de despesa que você vai economizar, certo? Obreiro, já não estava lá aquelas coisas, inclusive a gente precisou liberar ele, enfim. Você também simplifica isso, aí a gente volta àquela questão da equipe pastoral. Meu irmão, você tem que trabalhar com gente que está dentro da mesma visão sua. E eu acho que nós, presbiterianos, às vezes a gente peca um pouco, porque a gente fica tão preocupado, como você falou, nas questões teológicas,
E aí você às vezes traz alguém, beleza, muito redondinho dentro da cartilha, vamos falar, presbiteriana de ser, mas não tem visão, às vezes tem questões morais envolvidas. Isso acontece em qualquer cenário, né? Exato, entendeu? Então, hoje, para mim, é muito, eu vejo isso, né, como pastor titular, é uma coisa que eu já falo para a equipe pastoral, já falo para o meu conselho, né, diante das necessidades de aumentar o quadro pastoral, eu prefiro formar os meus pastores. Então, se não for alguém que esteja vocacionado dentro da nossa igreja, da minha igreja, eu vou buscar alguém fora, mas alguém que esteja dentro da mesma visão. Eu não vou chegar, sinto muito, pode ser que me taxe de um presbiteriano não tão raiz assim, mas sinto muito, eu tenho que me preocupar com o andamento da igreja que Deus colocou aos meus cuidados. Ô Jonatas, discipulado, quando você fala que vocês fazem no 1 a 1, tem formato, tem sistema, tem método ou existe uma cultura implantada na vida da igreja? Vamos lá. Isso é uma das coisas que a gente ainda apanha um pouco, né? Por quê? Com o crescimento... Todos nós apanhamos com discipulado, né? A gente ainda está tentando descobrir se existe qual que é a linha que a igreja deve seguir, ou se ela tem uma linha. Hoje, ela tem, por exemplo, ontem à noite eu tive um discipulado com um casal que está chegando. 1 a 1. Entendeu? Senta, vamos lá, Bíblia. Rafael também tem, cada pastor tem. Temos hoje os grupos, que nós chamamos grupos de crescimento, são os grupos pequenos, né, que acontece também. Mas eles não são um grupo de discipulado. Eles acabam funcionando também como grupos de discipulado. Eles têm essa tônica tanto evangelística, que vai trazer o de fora, não crente, como também ele tem essas duas faces, vai acabar desenvolvendo isso, né? E a gente também tem treinado pessoas dentro da própria igreja que estão desenvolvendo esse papel do discipulado. Pega Ministério de Casais, né? Que é um ministério hoje que a gente está decolando, deslanchando. Então nós temos trabalhado em discipular novos casais líderes para discipular novos casais. E aí quando você tem lá um casal que já discipulou uma quantia de outros casais, nós vamos levar ele para uma nova plataforma. Entendeu? Para um novo segmento, dentro mesmo do Ministério de Casais. Mas caminhando com outros casais ou liderando. Exato, mas às vezes, por exemplo, beleza, ele já caminhou ali dentro da questão da revitalização do casamento, da estruturação, agora vamos trabalhar a questão da educação de filhos, pais e filhos. Então vamos levar ele... Pega aquele mesmo casal e puxa para fazer isso. Exato, então eles vão se especializar naquilo e eles vão trabalhar nessa área específica, né? Então nós vamos lidando, mas eu confesso que ainda é uma área hoje que a gente está patinando ou talvez engatinhando para a gente aprender como é que nós vamos fazer isso, né? Mas tem dado certo até aqui, tem dado certo, e eu fico pensando às vezes se nós não temos que desenvolver o nosso próprio modelo ao invés de tentar replicar algum outro modelo específico ali dentro da nossa igreja. Então a simplificação, né, ela tem acontecido de forma assim muito natural, e a gente tem batido muito na tecla. A treliça, a estrutura, ela está aqui para servir a igreja, não o contrário. Porque às vezes a tendência é o quê? A treliça segura a videira e não o contrário. Porque às vezes a tendência é o quê? A igreja ela ganha uma expansão, aí você faz com que a igreja viva em função da estrutura que foi criada. E aí você vai complicando o processo. Entende? E a coisa vai desorganizando. E ao invés de você simplificar, aí você começa a ver as pessoas, elas saindo, né? Saindo. Jonatas, nessa dinâmica toda, experiência, jornada, voltando, oração, visão, ministérios, como algumas coisas que a gente escolheu aqui no papo, dentro dessa tônica toda, nós estamos falando de uma igreja que caminha bem, graças a Deus, colhe frutos, mas nesse podcast nós temos outros casos de igrejas que não caminham bem, né? E é por isso que a gente fala sobre revitalização. Uma palavra tua para inspirar pastores, para inspirar líderes a olharem para o reino, olharem para suas igrejas e dizer assim, Deus está no comando.
Uma palavra de inspiração. Pague o preço da visão que Deus te dá. Essa é a palavra. Simples assim. Simples assim. Pague o preço. Eu vou falar, as pessoas que estão próximas, né, os pastores auxiliares, minha esposa, eles sabem o quanto tem custado a visão. O quanto tem custado a visão. Eu lembro que eu fiz uma série de sermão, foram 9 sermões, de Gênesis a Apocalipse, que eu preguei sobre visão espiritual da igreja. Inclusive esse foi o tema da série, né? A visão espiritual da igreja. Tem até algumas famílias que eles chegaram na igreja nessa época. Foram 9 sermões, eu lembro que eu falei para a equipe pastoral, eu falei, olha, eu vou fazer essa série. Eu estava um tempo de oração, de estudo da palavra de Deus, estudando um pouco outras coisas, e Deus me deu esse tema que a gente precisa conversar com a igreja. E aí eu lembro que eles falaram, qual vai ser o tema? Não, eu vou pregar as 9 mensagens. E aí eu preguei os 9 sermões. A visão espiritual da igreja. E justamente para tratar isso com a igreja. Olha, nós temos uma visão espiritual. E nós vamos viver essa visão. Nós vamos pagar o preço por essa visão. E quando a gente fala de pagar o preço, a fatura ou a fatia mais cara é a do pastor. É a do líder. Porque é o cara que é o campeão da causa. Ele vai levantar Ele é o a bandeira. guardião da visão. Entendeu? Deus, não adianta, Deus dá a visão para o pastor. O conselho vai gerir, vai participar. A liderança pode dividir com ele o bastão, mas quem a corre visão, na frente... Deus coloca... Quando o Senhor fala com João lá em Apocalipse, que as 7 igrejas da Ásia, escreve para quem? O anjo da igreja. Quem que é o anjo? O pastor. Acabou. Assim diz o amém. Acabou, entendeu? Acabou. Moisés, Abraão, Deus dá a visão para o líder. Né? Às vezes fala assim, não, inclusive agora nesse modismo aí que está a liderança impositora, autoritária. Gente, não adianta, não é? Claro que o pastor ele tem que ter a sensibilidade espiritual de não querer impor a vontade dele. E se ele fizer isso, ele vai pagar um preço diante daquele que o regimentou. Talvez necessário, né? Sem necessidade, aliás. Agora, um livro, além disso, de falar que pague o preço da visão que Deus dá, um livro que me inspirou demais, Liderança Corajosa, do Bill Hybels. Bill Hybels, editora Vida. E ali já no comecinho do livro, irmão, se você não leu esse livro, leia. Se você já leu, releia com outros olhos. Ele tem ali falando que Deus banca a visão que ele dá. Se Deus te deu uma visão, meu irmão. Falei do Misa, pastor de música. Cara, é improvável. Não fecharia. Não fecharia. Presbiteriano? Jamais. Nunca. Nunca. Eu lembro quando eu falei para o meu conselho a respeito disso, eles olharam assim. Mas o meu conselho ele é muito visionário, muito corajoso. Inclusive, o meu presbítero mais velho, que é esse de 87 anos, ele é o mais visionário. O cara que tem mais tempo de estrada. Ele é o mais. Ele deveria ser o cara que poria. Que puxa o freio de mão. Capaz, mesmo. Deixa o avião decolar. Por exemplo, só para você ter uma ideia. Pastor, acho que não tinha que ter o nome da igreja lá na frente, não. Eu falei, como assim, seu João? Não, o povo não sabe nem o que é presbiteriano. Deixa o povo vir. Entendeu? Cara, eu acho isso muito fora da caixa do contexto presbiteriano de ser. Entendeu? Com base em uma frase. Visão. Pague o preço da visão. Pague o preço da visão. Né? E eu não vou lembrar agora, tem até uma outra frase dentro do livro lá do Bill Hybels, é algo mais ou menos assim. Visão é um retrato do futuro que produz paixão. Isso aí. Eu tenho essa frase. Visão é você destacada. olhar na frente. Por que Moisés manteve firme, mesmo ele não tendo entrando na Terra Prometida, ele levou o povo até lá? Porque ele tinha uma visão de Deus. Uma visão clara de futuro. E às vezes a visão não é tão clara. Entendeu?
Às vezes a visão não é tão clara. Às vezes é como Abraão. Pega um ônibus, para onde vai? Não sei. O pessoal entra. E a gente entra. Põe o pé que Deus põe o chão. E tem sido assim. A gente tem posto o pé e Deus tem colocado o chão. É interessante, eu fechando essa fala, porque quando a gente fala de igreja, a gente olha um templo como esse, financeiramente também é tudo muito grande, né? E todo ano, quando a gente senta para fazer a previsão orçamentária da igreja, a gente olha assim, quando chega no resultado final, a tesoureira fala assim... Dá frio na barriga. E ela trabalhou muitos anos no banco, aposentada, ela é muito conservadora. Ela olha assim, eu falo assim para ela, você é Raquel, você tá com medo? Eu falei, pastor, queridão, até hoje, cara, sempre ultrapassamos o previsto. Sempre. Você também tem a sensação que nunca vai dar? Dá aquele frio na barriga. Mas aí é aquele negócio, né? Deus banca a visão, cara. Deus banca. E a gente vinha conversando pra cá, né? Cara, a gente tem vivido coisas inimagináveis. Inimagináveis. Deus sustentando a visão. Deus sustentando a visão. Deus sustentando a visão, assim, é uma coisa... Então, o pastor, ele precisa pagar o preço. E eu falo pagar o preço, às vezes, resistir às críticas. Assumir responsabilidade, assumir frente, tô lembrando aqui, coragem. Tô lembrando aqui, eu falo pra caramba, né? Eu tô lembrando aqui, eu lembro que a gente... Você acha, Rafael, que ele fala muito? Já foi o tempo. Você falou da foto do templo da igreja. Eu lembro que alguém mandou para aquele perfil no Instagram, Templos Presbiterianos. Sim, tem um perfil. Tem uma foto nossa lá, eu lembro que saiu. E na época, nós tínhamos acabado de pintar a fachada da igreja. Eu estava saindo de férias, eu estava com o presbítero, nós escolhemos a cor. Só que a gente escolheu a cor, nem imaginava. Uma coisa é a cor no papel, outra coisa é na parede. Muda, sim, sem dúvida alguma. Eu estava de férias, a hora que eu vi na fotografia que ele mandou a igreja pintada, eu falei, vou ser demitido. Não era isso. Preta. Ficou preto. Ficou a igreja da parede preta. Por fora. Por fora, pelo menos ficou. Por dentro não é, porque por dentro... Não, preto por fora. E assim, a gente tinha pensado num tom mais neutro, um cinza, por causa do letreiro branco. Eu falei, vou ser demitido. Aí, não, mas beleza, postou lá, rapaz, mas que teve gente no Instagram que desceu o pau, essa igreja presbiteriana é isso, e é aquilo, e... A parede preta. Falei, cara, toca o barco. E por fim, que até já acostumamos, vamos até renovar agora a pintura. Mas assim, o pastor, ele tem que aguentar o rojão, sabe? Ele tem que ter, se Deus deu a visão, paga o preço, meu irmão. Vamos falar? Vão. Entendeu? Eu lembro que teve uma vez uma reunião, um concílio lá, que falou assim, não, mas a igreja não tem mais UPA. Eu falei, beleza, irmão, quantos adolescentes você tem na sua UPA? Eu lembro, tenho 17. Foi até um pouco, ostentei até um pouco, mas beleza, na época eu tenho 200. Entre UPA e ministério, eu vou ficar com o ministério. Tem algumas coisas que elas são desnecessárias, né? Algumas discussões que são desnecessárias, alguns apontamentos, mas a visão ela é condutora disso. Então, e você resiste, né? Quando você tem a visão e você paga o preço pela visão, você vai enfrentar esse tipo de coisa, né? Agora, a essência, porque, gente, antes de ser presbiteriano, a gente é de Jesus, a gente é bíblico. Então, eu quero em Deus, a visão que Deus nos dá é ser uma igreja bíblica, uma igreja fiel às Escrituras. Esse é o nosso chamado. Antes de qualquer coisa. Antes de qualquer coisa. Então nós vamos ser fiéis, nós vamos levar muito a sério essa questão da fidelidade. Inclusive tem sido um dos pontos fortes do crescimento da igreja nossa lá, que é a fidelidade na pregação, né, na exposição das Escrituras. Esse é um carro-chefe da igreja lá. Muita gente tem chegado lá pela fidelidade na palavra, pela pregação. Então esse é o nosso contexto. Então, entre você ser fiel ali e você fazer alguns ajustes só para manter um tradicionalismo, sinto muito. Não vai rolar, não vai pegar. A questão está na visão. Visão. Ô Jonas,
Obrigado, cara, pela Eu que preciosidade do agradeço. tempo, Desculpa aí, eu falo para arrebentar, né? pelas dicas e pelo compartilhar da experiência preciosa que você trouxe, Eu que agradeço. pelas ideias, sobretudo pela conceituação em torno da visão. Foi muito bom, cara, ter você com a gente. Que Deus Obrigado. continue abençoando você, Amém. Rafael, a equipe. Vou te pastoral levar do lá Mogi para Guaçu. pregar. Eu acho que eu não sou digno de pregar no Mogi Guaçu, né? Humilde ele, né? Foi bom ter você conosco, foi bom você que ficou com a gente nesse episódio até o momento. Eu quero quero desafiar você a deixar aquela curtida, o seu comentário, quem sabe a sua dúvida, os seus questionamentos, não só aqui no YouTube, mas também lá no nosso Instagram. E eu vejo você no próximo episódio.